Agora eu vou te convidar para abrir Judas direto. Abre Judas. Livro de Judas. Verso 5. Não, desculpa. Verso 4. Verso 4. Alguns indivíduos perversos se infiltraram em seu meio sem serem notados, dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. A condenação de tais pessoas foi registrada há muito tempo, pois negaram Jesus Cristo, nosso único e soberano Senhor. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Pode voltar lá, Nanda. Que dizer que a graça de Deus permite levar uma vida imoral é negar Jesus. É ir contra o Evangelho, irmão. E sabe, Jesus nos convida todos os dias a mudar na nossa vida, a mudar os nossos atos, as nossas motivações. E é tão forte isso, irmão, que não é a quantidade de vezes que você vem na igreja que vai determinar o quanto você se santifica em Deus. Não é a quantidade de vezes que você se compromete a vir na casa de Deus que vai te santificar, não, irmão. Da mesma forma que eu expliquei para os meninos que o batismo não é um atestado de salvação, que o batismo ele não limpa seus pecados quando você mergulha, também é assim. Não tem nada a ver, irmão, você vir na igreja com a purificação dos seus pecados. Mas a purificação dos nossos pecados está diretamente ligada em conhecermos Jesus e nos relacionarmos com Ele. Então, quando a Bíblia está falando ali no livro de Judas sobre que a graça não permite levar uma vida imoral, é justamente isso, que nós temos que nos preocupar em conhecer Jesus e não seguir dogmas religiosos e doutrinas de igreja. Por quê? Porque quando a gente conhece Jesus, quando a gente tem contato com a verdade, irmão, é muito mais fácil de seguirmos ela. É muito mais fácil de fazer exatamente o que a Bíblia diz. Então, a Bíblia não é somente um livro histórico e antigo, mas ela é o atestado de Deus para a nossa sociedade e para a sua vida. Ela é o escrito de Deus, ela é inspirada por Deus para moldar o nosso caráter. E aqui está dizendo, a graça de Deus permite levar uma vida imoral? De forma nenhuma. Quem fala isso, na verdade, está negando o nosso Senhor Jesus Cristo. E o convite que Jesus tem para você hoje, irmão, é que não leve uma vida imoral mais. Não leve uma vida como se Jesus não existisse. Sabe, eu vou apresentar para vocês agora o conceito de o ateísmo cristão. Quantos conhecem esse conceito do ateísmo cristão? Ninguém conhece, não? Como assim, Rickson? Um ateísmo cristão? É. Pessoas que dizem abertamente que são cristãs, que são crentes, que são de igreja. Não, eu sou de igreja, não, eu sou crente. Mas as pessoas vivem como se Deus não existisse. Acreditar em um Deus, ou não acreditar em um Deus, e acreditar num Deus, mas não fazer as coisas que Ele diz para fazer, e achar que Ele não vai intervir sobre isso, irmão, é a mesma coisa. Então o ateísmo cristão tem batido a porta das igrejas, massageando o seu ego, massageando o seu pecado, dizendo, não, pode levar, pode ficar assim, irmão. Dizendo para você, não, continua do mesmo jeito, que você vai longe. Mentiram para você. O Evangelho, a graça do Senhor é para nos transformar. E não para nos transformar em ateus cristãos, mas sim nos transformar e nos tornar parecido com Jesus. Então o conceito do ateísmo cristão é esse. As pessoas vivem como se Deus não existisse, mas proclamam abertamente com a sua boca que Ele existe. Eu não quero que você seja esse tipo de pessoa. E muitos têm criado diversas correntes ideológicas para falar para você que Deus não age na nossa vida, que Deus não tem a mão sobre nós. Muitos criaram correntes de pensamento concordando com pessoas hereges e dizendo que Jesus não veio em carne. Isso não é de hoje, meus irmãos. Mas o meu convite a vocês é que sempre que algo parecer estranho para você, irmão, compara com a palavra de Deus. A palavra de Deus é o seu guia. A palavra de Deus, ela é uma carta para nós. Ela é uma carta de amor para nós, que veio do Pai. E esse Pai não quer que você continue na mesma vida perversa e ruim.